Quando eu e você, nós cremos na palavra de Deus, eu e você estamos acessando a maior fonte de poder. E aí que você começa a ver as coisas acontecendo. Aí que você começa a ver as coisas fluindo através do poder do Espírito Santo. Porque Deus nos deu a sua palavra, e Ele empenha a sua palavra para conosco. A palavra dEle, ela não volta vazia. Você precisa ter essa consciência. Aquilo que eu tenho ensinado, a palavra está perto de ti, no teu coração, na tua boca. Esta palavra da fé que nós pregamos, você precisa ter essa consciência. Que a palavra do Senhor, ela não volta. Se você usa essa palavra, ela está no teu coração, no teu espírito, na tua boca, e você confessa essa palavra, ela vai ter uma explosão. É como dinamite, ela vai trazer resposta. Olha que... Aqui nessa noite... uma noite de curas, de milagre. Eu gostaria de deixar um pensamento aos nossos queridos, amados irmãos, um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas cada vez que você lê, cada vez que você medita na palavra do Senhor, o Espírito Santo traz luz aos nossos corações. Há um texto bem conhecido que está no livro de Marcos, Marcos capítulo 9, eu vou ler apenas o versículo 23, Marcos 9, 23, ao que lhe disse Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem em que Jesus estava ali a noite toda no monte da transfiguração, e Jesus desce, ele, Pedro, Tiago e João, pela manhã, e ali ao pé do monte havia um homem que tinha um menino. E esse menino estava hiper endemoniado, e os discípulos de Jesus passaram a noite toda tentando expulsar esse demônio, e não conseguia. Quando Jesus vem ali, havia uma grande multidão esperando Jesus, e aquele pai vai e se prostra diante de Jesus e fala: olha, me ajuda, olha, eu trouxe meu filho aqui, e os teus discípulos não puderam expulsá-lo, o demônio que está nele. E aí ele clama para Jesus, se é possível. Jesus responde: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu coloquei como título: tudo é possível. Eu, cada vez que eu leio esse texto, sinto vergonha, né, de os discípulos. Quem que é discípulo de Jesus? Todos aqueles que seguem Jesus, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, todos aqueles que são filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus. E esses discípulos de Jesus, eles não puderam expulsar aquele demônio. Você imagina no dia de hoje, alguém chega doente para você, você é discípulo de Jesus, olha, fulano de tal orou por mim, mas eu não fui curado. Eu posso dizer que naquela época os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, a não ser quando Jesus delegava sobre a vida deles. Mas nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. E este pai ali, a noite toda, eles tentando expulsar e não conseguiram. E aí ele pergunta para Jesus se era possível. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Essas são palavras de Jesus. Mana, eu recebi um telefonema ao meio-dia, e havia uma família também desesperada. Um membro daquela família, mais de 12 horas, aquela mulher endemoniada, e o demônio não saía também. E aí quando essa irmã ligou para mim de outro ministério, falou: pastor, o que nós fazemos? Porque esse espírito maligno não sai dessa pessoa. Eu falei duas frases: faça assim, assim, e ela estará liberta. Impressionante, ela declarou aquilo que eu ordenei, imediatamente aquela mulher foi liberta. Queridos, esse é o poder de Deus que habita dentro de nós. Poder de Jesus está falando aqui. Jesus diz: olha, tudo é possível. Quando
quando que aquilo é possível? Quando tudo é possível. Quem falou aqui foi Jesus. Se Jesus falou, Jesus não pode estar mentindo. Você pode imaginar, olhar áreas da sua vida, e talvez você não consiga dimensionar o que Deus pode fazer nesta área. E muitas vezes nós sabemos que a incredulidade é ela que tenta roubar a nossa fé. Quem disse isso foi Jesus. Será que Jesus está mentindo quando ele diz tudo é possível? Ele não fala 30%, 50% ou quase. Ele falou tudo é possível para aquele que nele crê. Isto é verdade. O Espírito Santo está nos preparando. Eu tenho falado aqui para um tempo extraordinário, para um tempo tremendo da manifestação poderosa do seu Espírito através das nossas vidas. E tudo isso nós desfrutamos através da nossa maturidade, de nós crescermos em Cristo Jesus. Temos aprendido que a fé por si própria, ela é estéril. Nós temos aprendido que nós temos que pegar a fé, tem que misturar com a palavra de Deus. Então, você tem a fé, mas você precisa fecundar. Nós temos ensinado com a palavra de Deus. Porque a fé por si própria, ela é estéril, ela precisa da palavra de Deus. Então você mistura, temos que conhecer. Para que isso aconteça, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos que crer naquilo que a palavra do Senhor diz. Porque Deus e a sua palavra é a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela é viva. Deus é Espírito. Depois que você crê na palavra, você começa a imaginar, começa a declarar a palavra de Deus. Depois, quando você declara, eu tenho ensinado aqui, nós temos que aprender a tomar posse daquilo que você declara, daquilo que a palavra que você recebe, você precisa tomar posse. A força está na palavra de Deus. Nós precisamos ter isso bem forte dentro de nós. A força está na palavra de Deus. Eu tenho ensinado aqui estabelecer algumas colunas que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Nós ministramos, ensinamos aqui já muito sobre misericórdia, sobre a graça, sobre justiça, sobre herança, sobre o amor, sobre a compaixão. Tudo isso são colunas, são esteio, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa em todas as áreas. Não tem como obter, não tem como desfrutar, não tem como viver uma vida vitoriosa se nós não tivermos maturidade espiritual. Eu tenho batido nessa tecla sobre o crescimento. Nós precisamos crescer, desenvolver. Muitas vezes nós não se preocupamos com o nosso crescimento espiritual. Não tem como você acessar a herança de Deus se eu e você não tivermos maturidade. Não tem como nós acessar a maturidade sem aprender também o assunto fé. Quando Jesus disse, você possa imaginar que tudo é possível para você. Você consegue imaginar que tudo é possível para você? Então, se tudo é possível para aquele que nele crer, é isso que Jesus está falando. Tudo é possível. Então, existe necessidade na vida das pessoas, pastor. Eu vejo muitas pessoas, muito crentes, muitos irmãos, passando por dificuldade, carência, desemprego, fome, doença, enfermidade. Por que acontece isso aí? Porque eu ainda não tenho maturidade. Ainda nós não cremos nessa totalidade que Jesus nos ensina, nesta amplitude da palavra do Senhor. Mas porque ainda não cremos, nós somos ainda imaturos. É um processo. Eu já ministrei aqui domingo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então a falta de maturidade faz com que muitas vezes nós não desfrutemos daquilo que nós temos direito na palavra de Deus. Nós temos aprendido também que a fé, ela se manifesta em amor. Então muitas vezes eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho ouvido a palavra de Deus,
eu tenho aprendido da palavra de Deus, mas muitas vezes, eu tenho falado aqui de diversas verdades. Eu falei domingo aqui sobre diversas verdades. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é uma verdade. A fé precisa fecundar com a palavra, é verdade. A fé para manifestar, ela precisa manifestar em amor, é outra verdade. São pilares que nós precisamos aprender e colocar nas nossas vidas. Quando Paulo escreveu a carta em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, porque havia uma discussão ali entre os judeus que, tentando distorcer a palavra de Deus, eles falaram: não, somente Jesus não basta, é preciso circuncidar. Se você aceitou Jesus e você circuncidou, aí você está salvo, aí está completo. Por quê? Porque eles continuavam apego à lei. E Paulo escreve assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem circuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé atua por amor. Então muitas vezes nós se tornamos religiosos, cheio de regras, cheio de tradições, cheio de usos e costumes, achando que aquilo nós vamos ter uma vida vitoriosa, uma vida, não pastor, eu não pinto o cabelo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não uso essa roupa, tal, porque eu acho que isso me traz mais santo. Não. O que vai fazer a diferença é você crer na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você amar a Deus, amar a palavra, amar o teu próximo. Não são os dois mandamentos, que resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu sentimento. E da outra forma, amar o teu próximo a ti mesmo. Então muitas vezes nós, por essas falta de conhecimento ou experiência, ou nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então você precisa entender que a fé, Paulo escreve aqui, mas sim a fé atua por amor. Então a fé, ela vai se manifestar. Quando Paulo escreve a igreja de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 13, ele fala ali uma série de coisas que poderia acontecer, que eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia profetizar, eu poderia dar toda a minha fortuna, meus bens aos pobres, eu poderia dar meu próprio corpo para ser queimado. E ele diz: mas se não tiver amor, nada disso adianta. Então muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas é preciso atuar. A fé, ela atua com amor. E por isso que muitas vezes, compaixão. O que é compaixão? Quando você ora para uma pessoa doente, por exemplo, você precisa orar como se fosse em você aquela doença. Era isso quando a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele via uma pessoa leprosa, ele olhava como se fosse ele. Porque só quem sente na pele que valoriza. Só quem passou por uma situação sabe o quanto é difícil. Só quem passou por uma crise financeira sabe o quanto é importante alguém nos ajudar. Alguém que passou uma desilusão, alguém que teve passou um problema sério, ele valoriza porque ele enfrentou a mesma situação. Então Jesus tinha compaixão, ele tinha amor pelas pessoas. E eu sempre tenho ensinado: cada pessoa que você ora, cada pessoa que você ministra, você precisa, olhando, você precisa crer, precisa ver essa pessoa curada. E você declara a palavra, e você libera a palavra, e o poder de Deus vai se manifestar. Mas lembre-se que a fé atua com amor. A Bíblia, por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Sabemos que tudo vem do Senhor. Nós precisamos conhecer, crescer em graça. Ou seja, entender que Jesus fez uma obra completa. Por isso a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que nele crê. Crescer na revelação. Quem é Cristo? Quem eu sou? Você quer ver uma coisa na igreja? Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça. E eu e você somos membro do corpo de Cristo.
E muitas vezes eu digo assim, mas eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Mas muitas vezes eu não amo o corpo de Cristo. O meu irmãozinho, a minha irmãzinha, não trato ele bem. Então, eu amo Jesus, o cabeça, e o corpo. Como que eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não aceito o corpo de Cristo? Imaginou se alguém chega para você e fala assim, olha, você tem um filho adolescente, olha, eu amo você, mas eu odeio o seu filho. Como que você vai se sentir? É muitas vezes essas coisas que nós precisamos pararmos e pedir para que o Espírito Santo molde o nosso coração. A Bíblia fala no livro de Ezequiel que Deus tem poder de tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne e soprar do seu Espírito nele. A Bíblia fala que Deus é poderoso de pegar o coração do rei, colocar na mão dele e conduzir para onde ele quiser. Tudo que nós precisamos é estar abrindo o coração para Deus operar. Tudo que nós precisamos. A Nuzete sempre lembra que quando nós estávamos em outro ministério, um dia chegou uma irmã e falou, olha pastor, eu só amo 50% você. O outro 50% não, né? Agora não sei se ela amava 50% era eu ou a Nuzete. Só 50%, o outro 50% eu não amo, não gosto. Como que pode assim? Porque nós somos o corpo de Cristo, onde uma pessoa vai crescer desta forma. Olha que Paulo escreve em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, a nudez, ou perigo, ou espada? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode separar. Então, se eu entrego a minha vida ao Senhor, essas coisas é muito importante. Deus tem falado de um derramar, de uma manifestação, de algo grandioso que está prestes a acontecer nesta igreja, através das nossas vidas, e nós precisamos estar com essas verdades alicerçadas dentro de nós. Que nada pode nos separar se eu mantenho esse relacionamento com o Senhor. Por isso nós precisamos crescer no conhecimento, precisamos crescer em sabedoria. Paulo escreve aos Efésios 5:17, ele diz assim, por isso não sejais insensato, mas entendido no qual seja a vontade do Senhor. Ele diz, não seja insensato, seja entendido na vontade do Senhor, não vos embriaguei com vinho, qual há desilusão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com cântico, hinos e cânticos espirituais, cantando, melodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus por tudo. E ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. A importância de nós sermos gratos a Deus. A gratidão, queridos, isso move o coração de Deus. Você reconhecer, você ter um entendimento daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele faz, de nós sermos gratos. Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria essa casa, não teria esse carro, não teria os filhos, não teria essa família. Se não fosse o Senhor, eu sou grato ao Senhor pelo meu salário, pelo meu pagamento, por tudo. A gratidão, louvando, adorando, melodiando. A Bíblia fala sobre nós porque Deus procura os verdadeiros adoradores. A maioria de nós não está disposto em louvar a Deus. Não estamos dispostos em glorificar, cantar a Deus. Não estamos dispostos, nós achamos que Deus, Ele que tem mais que obrigação de abençoar nossas vidas, solucionar todos os nossos problemas, não é mais que obrigação de Deus, não. Quando eu e você entendemos, deixar o Espírito Santo de Deus nos enchermos, sujeitai-vos uns aos outros no temor. Aqui está falando sobre maturidade. Depois que nós entregamos a vida a Jesus, é Deus que opera coisas preciosas através das nossas vidas.
É Deus que opera. Você entregou a vida a Jesus, abriu o coração, convidou o Espírito Santo para entrar na sua vida. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a fazer coisas grandiosas. Só que o Espírito Santo, quando entra no nosso coração, ele bagunça a nossa vida. Porque nós era só razão. E muitas vezes nós não estamos dispostos também a deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer. Nós queremos limitar. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, tal. E nós sabemos que nós somos a única pessoa que pode impedir do Espírito Santo de Deus se manifestar. E cada um de nós, Deus vai se manifestar de forma diferente. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui os dons conforme aquilo que Ele quer. Então tudo que eu e você precisamos confiar em Deus, confiar nele. A confiança é o nosso combustível da nossa fidelidade a Deus. Confiar em Deus, confiar é o combustível da gratidão a Deus. Gratidão é combustível da nossa fidelidade a Deus. Então a confiança é o nosso combustível da fidelidade a Deus. A confiança é o combustível da gratidão a Deus. A gratidão é o combustível de nossa fidelidade a Ele. Deus quer seu filho fiel a Ele. Isso vai fazer toda a diferença. Eu sempre tenho falado, não tem como eu ser fiel à empresa, se eu não sou grato a ela. Se eu não sou grato ao lugar que eu trabalho, como que eu vou ser fiel? Não tem como você ser fiel ao seu marido, se você não é grato ao seu marido. E vice-versa. Não tem como você ser fiel na igreja, se você não é grato à liderança, aos seus pastores, seus líderes de grupo. Não tem como. Então essas coisas levam nós a viver uma vida de maturidade. E quando nós atingimos esse nível de maturidade, nós começamos a ver as coisas fluindo através das nossas vidas, de maneira grandiosa, poderosa, impactante. E é isso que Deus quer de mim e de você, de ver as coisas acontecendo. Marcos 9, 23, o que ele disse Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu lembro que eu atendi esse tempo atrás uma jovem que veio de uma outra cidade. E ela estava bem perturbada, se machucando, se cortando, se autoflagelando, tomando remédio tarja preta, tal. Quando ela chegou aqui no gabinete, ela ficou revoltada, se debatendo. E eu olhei para aquela jovem, os pais dela preocupados. E aí no meu espírito, eu orei por ela, eu falei, filha, Jesus te ama. E nós como igreja, eu quero declarar o nosso amor a você. Só isso. E o Espírito Santo libertou ela. Os pais não sabiam. Pessoa de igreja, crente de igreja. A importância de você saber que Jesus te ama e que você ama também essa pessoa. Quando ela foi liberta, ela falou, pastor, eu nunca recebi esse amor na igreja onde que eu congrego. Ela falou, é notório o amor que eu vejo na sua vida. Simples assim. Mas muitas vezes nós não damos credibilidade a essas coisas. Essa é uma verdade. Tudo é possível para aquele que nele crê. Você pode imaginar que tudo é possível na sua vida? Tudo isso acontece quando nós temos consciência desta verdade. Quero dar um exemplo bem clássico para você. Se você tiver que enfrentar um adversário, seja Satanás, seja no esporte, seja uma outra modalidade, qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude se eu tiver que enfrentar o adversário? Por mais que você está treinado, por mais que você está apto, você
você precisa conhecer o seu adversário. Você precisa conhecer a fonte do poder do seu adversário. Qual é o poder que ele se manifesta, a forma que ele se manifesta, esse poder. Depois que você conhece a fonte desse poder, você precisa saber como é esse adversário. Porque ele tem uma força, ele tem um êxito naquela área. E aí quando você se prepara para você entrar em batalha, tudo que você precisa é cortar a força do poder do seu adversário. E se você conseguir cortar a força do poder, você vence ele. Então não basta você ter força, você precisa cortar a força. Que nós precisamos impedir dele. Olha aqui, a primeira epístola de João 5,4 diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor. Sabe por que nós temos sofrido muitas vezes? Nós não temos tido êxito muitas vezes em muitas respostas em área das nossas vidas. Porque Satanás sabe que a força do povo de Deus é a fé em Cristo, a fé em Deus. Então o nosso adversário, ele vai tentar minar a nossa força. Onde está a minha força? Crer na palavra de Deus, crer em Jesus, crer na pessoa do Espírito Santo. Então ele vai tentar roubar a nossa força, colocar dúvida na palavra de Deus, tentar colocar dúvida naquilo que você é, tentar colocar dúvida na pessoa do Espírito Santo na sua vida. Se você deixar a dúvida da palavra de Deus, se você deixar a dúvida que você é filho de Deus, se você deixar a dúvida do que o Espírito Santo está habitando dentro de você, aí ele consegue te derrotar. Aí ele vence você. Muitas vezes você acha, ele coloca, não, a tua fé não, é a tua capacidade intelectual. Não, é tua fé. Não é tua capacidade econômica. Se você tiver bastante dinheiro, ter uma vida, você é vitorioso. Se você é uma pessoa que influencia, você é uma pessoa vitoriosa. Ah, mas você fala 4, 5, 6 idiomas, então você é uma pessoa vitoriosa. Não. O que leva você a viver uma vida vitoriosa é você crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Porque o inimigo vai tentar mostrar que a tua capacidade, a tua força está nessas coisas. Não, a minha força ela está na palavra de Deus. Se o inimigo tentar roubar a palavra, tirar a palavra de você, ele nos acaba conosco. Então, para que ele possa ter isso nas nossas vidas, ele vai tentar tirar a nossa força. E aí que o inimigo consegue. E por isso que muitos crentes estão vivendo uma vida de derrota. Porque o inimigo consegue colocar dúvida na sua fé, em quem você é, no poder de Deus que está dentro de você. Não foi isso que ele tentou Jesus no deserto, dizendo, se tu és filho de Deus, se tu és filho. Ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus, porque se ele conseguisse colocar a dúvida no coração de Jesus, ele derrotaria Jesus. E Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da palavra de Deus. Jesus ficou com a palavra, era uma briga de dois gigantes. E por que Jesus venceu? Porque Jesus tinha a verdade. Porque Jesus é amor. Então a única forma do inimigo roubar a tua força, roubar as promessas, é tentar colocar dúvida no teu coração. Que Deus é poderoso para fazer isso, para mudar isso, o teu casamento, tua vida espiritual, tua vida material, tua vida sentimental, tua vida profissional. Quando ele coloca essa dúvida, então ele rouba a nossa fé. Então,
ele sabe que a fonte do poder em nós é a palavra do Senhor. Então quando você cresce no conhecimento, na maturidade, você não dá essa liberdade para o inimigo. Por isso que eu tenho ensinado, usa a autoridade, manda o inimigo embora, bate e retirar. Porque o acesso é a nossa fé. Quando nós cremos na palavra de Deus, Jesus falou, tudo é possível. Por isso o cristianismo não é uma religião. Os deuses da religião, eles não têm uma mensagem. Os deuses das religiões, eles não têm uma mensagem escrita. Somente o cristianismo, somente os filhos de Deus, somente nós temos a palavra de Deus. Deus deu a palavra dele escrita para nós. Ele é o nosso Criador de todas as coisas do céu e da terra. Ele deu a sua palavra. E tudo que eu e você precisamos pegar esta palavra, colocar no nosso coração, praticar esta palavra, viver esta verdade. Por isso muitas pessoas vêm para a igreja e diz que ama Jesus, mas não tem como você amar a Jesus se você não ama a palavra de Deus. Então, se eu amo a Deus, eu preciso amar a palavra dele. Porque Deus, a palavra, é uma coisa só. Porque Deus é Espírito. E a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Então, nós precisamos entender, nós precisamos crescer. E aquilo que você cresce, aquilo que você tem consciência, aquilo você vai viver uma vida vitoriosa. Quando eu e você, nós cremos na palavra de Deus, eu e você estamos acessando a maior fonte de poder. E aí que você começa a ver as coisas acontecendo. Aí que você começa a ver as coisas fluindo através do poder do Espírito Santo. Porque Deus nos deu a sua palavra, e Ele empenha a sua palavra para conosco. A palavra dele, ela não volta vazia. Você precisa ter essa consciência. Aquilo que eu tenho ensinado, a palavra está perto de ti, no teu coração, na tua boca. Esta palavra da fé que nós pregamos, você precisa ter essa consciência. Que a palavra do Senhor, ela não volta. Se você usa essa palavra, ela está no teu coração, no teu espírito, na tua boca, e você confessa essa palavra, ela vai ter uma explosão. É como dinamite, ela vai trazer resposta. Olha que está escrito em Hebreus 4:12, bem conhecida essa passagem, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é viva, eficaz, ela trabalha. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, de junta e medula, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Como eu uso a palavra de Deus em meu favor? Primeiro, conhecendo a palavra. Depois, crendo na palavra. Depois, declarando a palavra. Depois, eu vendo a imaginação, vendo as coisas acontecer com os seus olhos espirituais. Você começa a visualizar a resposta, a cura, o milagre, a transformação no seu lar, no coração do seu marido, no coração dos seus filhos. Comece a visualizar, porque nós sabemos que no outro lado existe um reino espiritual, e esse reino, o reino das trevas, eles trabalham contra nossas vidas, e o inimigo sabe que a única fonte dele derrotar a mim e a você, é se ele colocar dúvida, ele distorcer a palavra no teu coração, e você receber essa palavra distorcida, então ele rouba a tua força, e aí você não tem êxito, aí você não vê resposta, aí você não vê solução, e por isso que muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, estão sendo derrotadas, eles ouvem, escuta, mas não ouve a palavra. E aí você precisa ver concretizando. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa misturar a palavra com a sua fé, você precisa declarar a palavra, você precisa imaginar. Então se nós aplicamos, e aí nós precisamos amar a Deus, amar a palavra, e aí ela manifesta na totalidade. É muito simples, é quase como automático isso aí.
Então o diabo sabe perfeitamente como ele pode minar a nossa resistência. Por isso ele usa a estratégia de interromper. E como que ele consegue interromper? Quando ele coloca dúvida no nosso coração. A dúvida nos impede de acessar a fonte. A fonte é a força de poder, que é a palavra de Deus. Então não deixe a dúvida entrar no seu coração. Comece a declarar, comece a confessar a palavra. Faça, muitas vezes você, eu já falei, você precisa ouvir aquilo que você faz. Muitas vezes o Espírito Santo sopra no teu espírito e você não fala. Porque se você falar, se o diabo estiver lá na África, lá no outro continente, ele escuta, porque ele é espírito. Então muitas vezes o Espírito Santo sinaliza no teu espírito e você não fala, você não pronuncia. Deus está te dando uma resposta, Deus está te dando uma direção, porque Deus, para manifestar, Ele precisa que você corresponda à voz do seu espírito. Então a fé na palavra de Deus é que faz com que nós vencemos o mundo, alcançar todas as coisas. Então se eu acesso a Bíblia com dúvida, isso não vai funcionar na minha vida. Nós precisamos crer, nós precisamos ter maturidade. É assim que nós vencemos, é assim que as coisas acontecem. É assim, quantas pessoas, às vezes eu vejo alguns causos que vêm para mim assim, se você olhar o quadro clínico, espiritual, você, puxa, a vida não tem saída. Mas quando você olha para a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor diz, nós vemos que tudo é possível. Olha quando Tiago escreve essa carta, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que sobreleva, agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante é, inconstante em todos os seus caminhos. Então Tiago diz, se você pedir alguma coisa com dúvida, não adianta, você não vai receber. Não pense tal que esse homem vai receber, está no versículo 7. Diz, homem vacilante que é, inconstante no seu caminho. Aquele irmãozinho que uma hora está lá, pentecostal, pula, dança, salta, dá uns gritos, no outro dia, parece que aquelas, quem morou em sítio sabe, quando a galinha está doente, os frangos, eles vêm bem na porta ali, ficam ali encorujadinho, ali quase morrendo, que todo mundo vê. É diferente da águia. A águia, quando fica doente, ela vai em alto mar, ela sobe grande nos penhascos, porque ela não quer que ninguém veja que ela esteja doente. Então tem pessoa que um dia está cheio do poder, cheio do Espírito Santo, alegre, feliz, outro dia, corocochô. Nem bom dia ele diz, sadilha, né? Nem, é assim, vacilante, inconstante no seu caminho. Então aquele que duvida é como onda que soprada pelo vento, que se move, o vento que toca. Essa dúvida, Tiago diz, não receberá coisa alguma. Você não vai receber coisa alguma. Você que tem uma mente dividida, inconstante. A Bíblia chama que o homem vacilante. O diabo sabe que a fonte para você receber é a palavra da fé. Então, se eu duvido da palavra de Deus, isso vai causar um dano na minha vida. Eu jamais vou receber. Por isso, queridos, nós precisamos ter maturidade e crescer. Esta é a vitória que nós vencemos no mundo, é a nossa fé. Duvidar significa desconfiar. Eu somente posso desfrutar de tudo aquilo que eu tenho, que Deus tem para mim, somente crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então não posso ter 95% ou 50%, eu preciso crer 100%. O que é a vida cristã? Conhecer, crer
declarar, viver a palavra dele cada dia. Esta é a vida cristã, é conhecer, é crer, é declarar a palavra do Senhor todos os dias. Essa é a nossa vida cristã. O resto é resto. Então você precisa crer, você precisa conhecer, você precisa declarar, liberar a palavra, declarar a palavra. Eu tenho falado várias vezes, todos os milagres que nós encontramos nas Escrituras, todos eles, Jesus operou falando. Todas as coisas que existiu no mundo, tudo que foi feito, Deus fez falando. Agora é muito fácil, muitas vezes nós falamos mal dos outros, falamos mal disso, mal do governo, mal não sei o quê. Menos a palavra de Deus falamos, nós temos que declarar. Então, se você quer viver uma vida cristã vitoriosa, conheça Deus, conheça a palavra, creia na palavra, declara a palavra, viva a palavra cada dia da sua vida. Isso vai te impulsionando de grau em grau, crescendo, desenvolvendo, cada dia mais ter uma vida vitoriosa, porque o resto é resto, meu querido, minha querida. Conhecer a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, veja, imagina a palavra do Senhor, imagina a palavra de Deus concretizando ao seu favor. O teu falado faz com que o vento sopre a teu favor, nunca contra. O inimigo sempre vai soprar a dúvida, o medo, a insegurança, a incerteza, para tentar roubar os teus sonhos, os teus projetos. Não permita que isso aconteça na sua vida. O que acontece se nós tirarmos, por exemplo, a palavra de Deus da igreja? Se nós tirarmos a palavra de Deus da igreja, o que vai acontecer? Essa igreja vai virar um clube. Cada um vai buscar seus próprios interesses. Tire a palavra de Deus da igreja, e teremos pessoas que mais querem ser reconhecidas. Tire a palavra de Deus da igreja, e teremos um grupo cheio de inveja e de calúnia. Tire a palavra da igreja. Se você tirar a palavra da igreja, teremos pessoas que dizem assim: não me receberam hoje, nem me cumprimentaram hoje. Tire a palavra da igreja. Tire a palavra de um pastor, para ver o que vai acontecer. Ele vai começar aqui: ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Tira a palavra da igreja, e cada vez a palavra de Deus, se ficar em segundo plano na vida da pessoa, essa pessoa pode fazer coisa que vai chocar você. Quantos líderes faz coisas que decepcionou nossas vidas, porque não atentaram mais da palavra de Deus. Tira a palavra de Deus do coração do crente, e você vai ver que esse camarada pode fazer coisas. O que ele vai começar a falar? Qual vai ser o comportamento dele? Você ficará estarrecido com o comportamento das pessoas. Tira a palavra dele. Mas ele é pastor. Só que a palavra de Deus não tem mais valor para ele. Por isso o salmista, ele escreve e grita com toda a força, o Salmo 119, 10 e 11, ele diz assim: de todo o meu coração eu tenho buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos, ou seja, da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus é amar a Deus. Assim como a gratidão é o combustível da fidelidade, a confiança é o combustível do relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todos sempre. Amém, queridos? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos colocar em pé. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok.
sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.